Olá, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais um Bitites de Ouro. Hoje, onde, num sítio fabuloso da cidade do Porto, aqui no Museu Nacional Soares dos Reis, com um bom amigo que é alguém que eu admiro há muito tempo, mais propriamente desde 1984, e ele nem sonha disto. Recebam com grande entusiasmo um dos grandes atores do nosso país, o meu querido e estimado Oscar Branco. Sou ator, ser engenheiro, como é que é? É realmente um grande ator, 1,84 m, 100 tacões. 100 tacões! No teu tempo também ainda não é? Não, ainda não era, não trabalhava com Já drag viste? queen. Hoje prepararam-nos um cenário que faz sentido. Estávamos aqui antes de começar isto, que é tu, eu e Sua Excelência, o Conde Ferreira, e tu disseste um colega. Sim. um colega. Tu és transmontano, Já há uns tempos. já há uns tempos, de Monte Alegre. Da Monte Alegre. De Monte Alegre. Como é que vem quando é que vens para cá? Não foi ameaçado, vim porque, Porque te apeteceu. se não, apeteceu aos meus pais. E foi assim uma coisa de sair de Trás-os-Montes, Monte Alegre. Naquela altura, a viagem de Monte Alegre para o Porto, eram 4 horas, 5 horas, mas no real era um século. De repente passei do século XIX e entrei no século XX. Notaste logo essa grande diferença Sim, vejo de repente 3 ou 4 carros seguidos e eu, isto é uma loucura. Que trânsito. Logo assim vivia para um quarto andar. Demorei uma semana a chegar-me à varanda e olhar para baixo. E agora já consigo subir assim, edifícios com dezenas de andares. Com que idade é que vieste? Tinha 8 anos. Isso é, Terrinho. hoje é muito prático o miúdo estar habituado a estas coisas todas, a edifícios, a construção em altura, a uma série de coisas. Eu compreendo quando tu tenhas vindo, de facto, a dimensão da cidade era uma coisa completamente diferente. Completamente. E fui morar exatamente para o olho do furacão, naquela altura que era a Baixa do Porto. E a minha primeira escola era a escola da SEC. Foi assim uma coisa fantástica. Os meus colegas de turma vim a reencontrá-los muito mais tarde, já naquela altura estava a trabalhar no programa da Fátima Lopes e convidaram-me a ir ao Porto à festa de Natal de Santa Cruz do Bispo. Fazer um pequeno espetáculo. Sim. E reencontrei lá a minha infância, os colegas todos. E o que é mais fantástico é que, por baixo da minha casa, na Praça da Batalha, existia a primeira loja de flippers. Aquilo que era o jogo daquela altura, uma tecnologia fantástica, carregava-se 2 dedos, um de cada lado, É loucura, e se fossem os dois ao mesmo tempo, aquilo... E era onde eu ia, arranjava uma moedinha e queimava lá. E então o sujeito que fazia os trocos vinha de Angola, era um refugiado de Angola, no tempo dos retornados. Então era ele que nos fazia os trocos e estava à espera de ser colocado como funcionário público e foi parar à cadeia de Custóias. Custóias não, Santa Cruz do Bispo. E ele estava aí lá à porta da prisão, ao branco, faltavas tu para abrir a bacorada. E realmente estava lá grande parte da minha classe. Aliás, o lanche que me foi oferecido aos artistas e aos presos foi, digamos, aquele encontro de antigos alunos. Sim. Encontramos-nos lá todos, foi uma festa fantástica. O próprio diretor veio ter comigo: ó, Sr. Oscar, se quiser passar aqui uma semana, arranje-lhe um quarto. Com pensão completa, sim, e nem tem que trabalhar. Para reencontrar as suas amizades. E disse: vou-me assaltar um banco e venho já. E pronto, e fui embora. Tens assim tinhas uma paixão meio assolapada pela matemática e depois houve aí uma raiz quadrada qualquer que te rebentou todo pelo caminho.
porque tu vais para as engenharias, que é uma coisa normalmente que está nos antípodas aqui dos homens ligados às artes depois e à representação. De repente, quando eu acabo a quarta classe e sou encostado à parede, o que é que queres fazer na vida? Epá, supostamente a pessoa ia para o liceu e ia pensando. Então houve alguém que me superou. Isto da eletrónica, bem, dá dinheiro. E eu, ei! Lá fui para a engenharia. Naquela altura ainda estava dividido em correntes fracas e correntes fortes. Eu não sou propriamente forte. E fui para correntes fracas. E lá andei a ter uma relação muito íntima com transistores e mais tarde não cheguei aos chips. Não chegaste ainda aos Sim, chips. é que eu não vejo muito bem, muito bem ao perto e aquilo é pequenino. Não, mas era impensável os chips na altura. Mas isso foi uma paixão que ainda mantiveste? Epá, não sei se foi paixão ou se foi vício, mas tenho sempre um bocadinho a mania em espetáculos, sobretudo os espetáculos de teatro mais elaborados, de introduzir sempre alguma coisa que tem a ver com... Epá, de repente foram as fibras ópticas neste espetáculo que estou a fazer, que se vai chamar A Minha Pátria é a Má Língua Portuguesa. É um problema que eu tenho com o Fernando Pessoa. Mas as fibras ópticas, como vou assim, tipo dispositivos eletrónicos, ultravioletas, etc. Meto-me sempre isso no espetáculo. Pá, pode aparecer o professor. Que depois vai contrariar aquilo. Não, é que vai ficar comovido. Ainda te lembro do palhaço. Olha outra coisa aqui. Quando é que começas a representar? Epá, foram um dos meus grandes acidentes da vida, né? Aliás, os grandes acidentes, dos quais ainda não te recuperaste até hoje. Não, é que de repente eu seguisse realmente a eletrónica, enquanto engenheiro, a coisa ia correr mal para o mundo, não é? Ia dar para o torto. Mísseis de cruzeiro iam sempre na direção do gajo que carregou no botão. Podia ser interessante. Mas, opá, andei pelas eletrónicas, depois comecei no teatro, quase por acidente. E o acidente não, já vinha do teatro universitário. Andei pelo tubo durante um tempo. Então houve uma altura, isto já andava eu no teatro, definitivamente. Num certo dia, eu e o Carlos T e mais uma amiga, perdi de vista há muitos anos, resolvemos ir beber um copo no sítio onde o Paulo de Carvalho ia atuar, um bar em Lessa. E como nesse bar em Lessa, a pessoa que era o João Pedro, que também conhece, Sim. que era ele, o dono do bar e o DJ. Era do João Pedro. Sim, e o DJ, então tinham contratado o Paulo de Carvalho, porque ele ia a Valongo, ao Ars Nova, que era uma discoteca que já não existe, mas era uma discoteca grande na altura, comemorar o primeiro ano da discoteca. Então ele, depois disso, lá para a meia-noite, vem aqui tocar. Só que viola abaixo, whisky de borla, champanhe de borla, a certa altura, e perdeu a chave do carro onde estava o material. E o João Pedro apareceu assim, não o conhecia de lado nenhum, aparece-me, o senhor, desculpe, disseram que o senhor é de teatro. E assim, o senhor não podia fazer qualquer coisa. Não havia história de espetáculos num bar. Havia em Lisboa vagamente algumas coisas feitas pelo Fernando Gomes e por vários das pessoas da movida do Bairro Alto. Aqui nunca tinha acontecido nada. Ele disse, mas vou fazer o quê? Um poema? Uma pessoa olhava em volta para o bar, se eu começasse a dizer um poema, matavam-me. Dizia, o que é isto? Então, isso para inícios, finais de 70? Não, 81, 82. Sim. 81, 82. Então, quando depois ele estava com um capacete, um chapéu de cozinheiro, me arranjaram um avental e comecei a contar a história do dia em que morreu a minha esposa e o dia do funeral. E, portanto, uma história assim um bocadinho... Entre o improviso e o... Sim. Havia uma ideia base e depois eu improvisei sobre um funeral de uma pessoa que morreu de excesso de lotação no autocarro, os braços para cima, o que aumenta, teve que discutir a funerária, porque incluíram o preço dos braços, que era ao metro quadrado, e fez assim uma coisa muito matemática sobre um funeral. E espontânea, quer dizer. E de repente acabou. O João Pedro no final diz, olha, isto para a semana não pode ficar outra vez. Então
comecei a fazer o percurso dos bares, entretanto. Eu vi precisamente, a primeira vez que te vi foi nos Ficaste aulas, louco, não? nos aulas, e nem tinha idade para entrar lá, mas o meu padrinho tinha bons contactos e portanto eu entrei com ele e tu estavas a fazer uma apresentação lá. Foi a primeira vez que te vi e depois, mais tarde, vi em televisão e percebi que era exatamente o mesmo ator que estava naquele local. Essa altura, onde muitos atores faziam esta itinerância e este processo em casas que não são propriamente salas de espetáculo, isso teve algum contributo para a tua criação de personagens e para ti enquanto ator? Na altura, nós tínhamos o teatro que existia no Porto, era exatamente bipolar, ou tinhas as companhias de fermentação e de repertório, que tinham quase acessos místicos quando entravam em palco, ou tinhas uns espetáculos montados no Sá da Bandeira por um misto de gigolos, com uma coisa assim, tipo umas revistas muito frágeis, portanto não havia nada diferente. E o facto de acabei por inventar coisas, né? Não havia internet, Sim. não havia informação, e lembro o Álvaro Costa. Naquela altura era assim o nome, porque o Álvaro Costa esteve nos Estados Unidos na MTV, sabias? Não. Teve uns anos na MTV, portanto tornou-se quase um herói nacional. Era o Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo da TV do Porto. do vinil. Do vinil, Cristiano Ronaldo do vinil, exatamente. E pá, ele, numa vinda cá a Portugal, foi lá beber um copo e ele ficou... Epá, já não sabia que em Portugal já havia stand-up. E eu, o quê? Não, pá, se um ator em pé, isso pá, não há dinheiro para bancos. Aliás, eu dizia que não fazia stand-up comedy, era stand-up and screaming. Não havia microfones, tinha que berrar. Tinhas que olhar, não é? E eu vi, depois houve um cruzamento com gente que não tinha nada a ver com o percurso da noite. Fui conhecendo gente no Splash, quando tu foste clandestino. Uma pobre criança lançada a ver o whisky, deves ter pedido whisky, teu pai deixou-te. Tudo contribuísse para eu adormecer rapidamente, Claro. era bom para o meu padrinho. Naquela altura ainda havia paz. Então, foi o primeiro bar no Porto com luz, era tradição, eram aqueles pubs ingleses muito escuros, Muito cheios de madeiras embutidos, etc. E foi o primeiro bar aberto, com luz. Já havia outro, que era o Aniki Bobó, que foi assim também uma grande marca. Então, apareciam lá, foi o primeiro bar que juntou gente de vários espectros políticos. Tinhas desde o Francisco Louçã, quando vinha às reuniões, aproveitava e lá beber um copo, e quase diariamente tinhas alguns dirigentes que mais tarde vieram a integrar já integravam o PSD, como o Passos Coelho, ia lá regularmente, que ele era de Vila Real, e passava sempre pelo Porto, ia lá beber um copo, e, com os amigos, o Rui Rio, Marcos Mendes, que era o único cliente que não chegava com os pés ao chão. E eu, Hã? o Marcos Mendes e eu. Sim, mas outro escalão etário. E criou-se assim um ambiente engraçado de convívio. Aliás, depois havia outro bar que era o Strong, e nós chegámos a sortear, quando foi aquela candidatura do Mário Soares e o Freitas do A Amaral. do Soares é fixe, que vai à segunda volta, não é? Sim, e que foi decidido aos penaltis, ao prolongamento da votação, tudo. Foi decidido. Éramos dois bares que tínhamos um público mais transversal. Eu acho que era Soares é fixe e depois havia o que era para a frente de Portugal com Portugal, Freitas do Amaral. Era uma coisa de género. Não, era só para a frente de Portugal. Era. E isso sei que... Sabes como é que eu sei? Porque em Val de Cambra havia várias fábricas de latas. E, portanto, quer o Mário Soares, quer o Freitas do Amaral, ofereciam na campanha milheiros em lata da campanha. Portanto, eu tinha um do Soares é fixe e um do Freitas do Amaral. Eu recusei, não quis ser comprado. Deixa-me decidir por mim próprio. E pronto, tornou-se assim sorteámos.
foi-se moeda ao ar entre os dois Vascos, que faleceu há uns anos, o Francisco, que era um cirurgião, Francisco Campos, que era ele. Também abriu lá um bar que era o Strong, e como éramos amigos, sorteámos entre... Ora, quem é que comemora a vitória, seja de quem for? Entretanto, se ganhasse o Freitas do Amaral, pela moedinha ao ar, seria a festa no Splash. Se ganhasse o Soares, a festa seria o Strong. E foi engraçado, que andámos todos assim. Depois acabou por ficar tudo muito bem. E tu percebes cedo que o teu caminho tinha que ir por aí? Não, foi sempre, como disse, foi sempre um acidente. Entrei na escola por acidente e fui meio fora de acidente e acidente. Supostamente ia ser... Porque nós tínhamos uma coisa muito, vamos cá ver, muito bairrista, no sentido em que o teatro cá em cima não tinha nem a expressão, nem a dimensão que tinha em Lisboa. Aliás, ainda hoje, infelizmente, muito do que acontece tem que acontecer em Lisboa. E, portanto, esta lógica de querer abraçar a vida de ator e de fazer disso carreira, cá em cima seria sempre, à partida, um pouco mais doloroso do que ir para Lisboa. Nunca tiveste essa tentação de ativamente ficar lá? Ir para lá e ficar lá? A coisa era um pouco... Por exemplo, eu recordo-me de... trabalhava como ator, tive em várias companhias, e, entretanto, chega ao dia em que, quero ter uma casa, alugar uma casa. E perguntava a minha profissão, eu disse, ator, não, em que é que o senhor trabalha? Não, sou ator. E ele, mas, não, bom, muito bem, o senhor gosta de teatro. Mas o senhor até pode fazer como é que ganha a vida? Como ator, eles acharam um bocado estranho ser ator, não é? Sim, ser bancário era profissão, Aliás, trabalhar no comércio. Ali havia grandes atores que passaram por cá, que marcaram muito. Havia um que era o Pinto, morreu há pouco tempo, fez muito cinema e chegou a fazer novelas. Ora, trabalhava nos TLP, naquela altura. O Júlio Cardoso trabalhava na Regis Conta. Ou seja, toda a gente tinha que ter, na Regis Conta das máquinas de escrever. Aliás, havia um anúncio que era Regis Conta, aquela máquina. Aquela máquina! Ele era criativo. Ou seja, todos tinham que ter uma profissão se quisessem, pois, não é? Poucos convinha. Sim. E também foi um bocado um dos problemas do Porto, exatamente uma tentação, ou talvez um complexo, ou complexo tentação. Ora, nós estamos no fim da Europa, estamos atrasadíssimos, o que é que vamos fazer? Então vamos ser uma startup, nós temos um bocadinho a vertigem da startup. Startup é uma coisa cozy, não é? Mas depois ter uma empresa, a mesma startup evoluir e tornar-se... Empresa é outro problema. Empresa já é um porco capitalista, então havia um bocado esse desprezo. E aqui criaram-se sempre... É estranho, mas o Porto tem o dobro das escolas de teatro que existem em Lisboa. E Lisboa tem 4 canais a funcionar, generalistas, tem cinema... tem teatro, tem tudo. E o Porto não tem coisas perfeitamente públicas. É o Rivoli, é o São João, o Carlos Alberto. Então houve a tentação, criou-se um bocadinho, quase um bocadinho como na Índia. As várias camadas. Nós, os humoristas, por exemplo, o teatro mais mainstream, somos os intocáveis da Índia, não é? Aqueles desgraçados estão lá no fundo, nós raramente, uma pessoa chega ao São João, e já trabalhei no Teatro de São João, a pessoa olha para aquilo e vê o material técnico, as luzes, o som, e diz, epá, e depois vai, onde é que atuavam os atores? Mais mainstream. Não tinham teatros, então ou iam à Sala da Bandeira, e no Sala da Bandeira naquela altura, agora não tanto, mas naquela altura, eu chamava-lhe o síndrome da Asterix, dos gauleses. Sim, mas porquê? Porque tem sempre, medo que caia ao céu em cima da cabeça. E eles é o próprio teatro. Sim, e nós no Sala da Bandeira, na altura, um olho no público, um olho no teto. Recordo uma vez um espetáculo que estava a fazer estava eu e o Zé Raposo em cena, e aqui não tinha manutenção nenhuma. E veio a primeira grande chuvada do inverno.
assim lá por um novembro ou um dezembro qualquer, vem de repente uma chuvada e as gaivotas tinham afastado as telhas no meio da Então, guerra. aqui, E de repente começa uma cascata a entrar em palco, direta, água. E o raposo, que estávamos numa cena qualquer, já não sei o que é que se passava, ele disse, mas espera aí, não esqueças onde vais. E vira-se para o público, é só para chamar a atenção, para que aqui no Porto que não se faz, dizem que não se fazem grandes produções. Já viram alguma vez um espetáculo de La Fera com uma cascata a sério? E era água mesmo. Ainda. Portanto, havia o resto das salas. E só da Bandeira era meia dúzia de projetores. Portanto, uma pessoa não tinha uma iluminação de cena. Digamos, tinha umas luzinhas para nos alumiar, para não tropeçarmos uns nos outros em palco. eu demorei muito a compreender, demorei mesmo muito, porque não tinha, era miúdo e não tinha percepção. Mas Já havia uma foste miúdo? Já fui, já. Durante algum tempo, pouco, entretanto isso passou-me e é uma chatice, porque a malta, o que vem a seguir não é bom. Percebes? Enquanto és miúdo está tudo bem, depois não é bom. Mas havia uma Deixas de ter série, patrocínios, não é? havia uma série que era Os Andrades, que era feita com alguns atores de cá do Norte, e eu demoro muito tempo a compreender, se calhar, a dificuldade, o impacto que aquilo teve, porque era feito por cá e não ter tido a expressão que tinham coisas às vezes. Não, mas a tendência era. Isso foi escrito até por gente que eu gostava muito, o António Pina, mas há um bocadinho aquela coisa do vamos fazer uma coisa a Porto. Ora, o que é que se chama? Na cabeça das pessoas, o que é fazer uma coisa a Porto? São os gajos muito agrunhos a tropeçarem e a fazer uma má pronúncia do Porto. Do próprio Porto. Então parece assim um grupo de atrasados mentais a falar uns com os outros e é sobretudo um desrespeito. Já muitos, sobretudo atores de Lisboa, tentaram pegar no sotaque do Porto. O único que foi aceite, digamos, das pessoas do Porto foi o Esteves. Foi o Herman por causa dos Esteves. Sim, por causa sim, da exato, personagem. porque era um personagem até empático. Grunho também, mas era um personagem empático, simpático, não desrespeitava. Portanto, não dizia, há aqui um gajo chamado atrasado mental que é do Porto. Eu lembro que as pessoas ficaram zangadas, e eu, inclusive, atores, quando eu estava à frente do núcleo de humor do programa da manhã, e havia muitos humoristas naquela altura e cómicos, lembro de atores de renome dizerem, eu gostava de fazer um gajo do Porto. Eu disse, não, mas o teu problema é que tu não fazes um gajo do Porto, fazes um gajo atrasado mental. E os gajos do Porto não são assim. Têm um sotaque e o sotaque até é um orgulho. O sotaque tem muito a ver com um cruzamento ainda com a Galiza, o galaico português, etc. É uma determinada evolução do galaico ao português. Portanto, não é uns gajos que resolveram de repente começar a ser brutos e Sim, feios, porcos e maus, não é? compreendo e faz todo sentido. Os teus pais viram com bons olhos esta tua ideia de ir para o teatro ou disseram isto é uma fase, isto vai-lhe passar, isto melhor é... O meu pai nunca chegou a saber, continua a viver na ilusão que eu continuava a engenharia. Foi. Porque também coincidente, comecei no teatro infantil, portanto os espetáculos eram de manhã e de tarde, portanto estava mais ou menos dentro do horário. E acho que o meu pai nunca viu um espetáculo meu. Portanto, faleceu. E mesmo a família, eu lembro que estava num grupo de teatro que era o Rialejo. O primeiro espetáculo, uma sala pequena, estava a começar a reinventar-se a Ribeira. E uma sala pequena que nós criamos lá. E então, olhar para entre a minha família a ver o espetáculo. Fantástico. E quando eu entro em palco, eles vão ficar até comovidos. Nem esperaram que eu entrasse em cena, já estavam todos a dormir, encostados uns aos outros. A minha avó, a minha mãe, os meus filhos, tudo a dormir, não havia um acordado. Lá falei baixinho para não Para não incomodar. Não, para não acordar, que não sou a pessoa para acordar assim as pessoas assim abruptamente, não é? E então fiquei assim um bocadinho, se calhar não vai agradar muito. E uma conversa, passado pouco tempo, estava a minha mãe, vai-me dizer, olha,
estava a falar com... Estou a tentar recordar-me. Estava a falar com a outra senhora dos tempos dela, e que o filho era dramaturgo, que era o Abel Neves, que neste momento é um escritor, mais ou menos bastante conhecido, e um dos grandes dramaturgos portugueses, que era o meu colega na altura do Putos e Montalegre, né? Fazíamos aquele... Já tínhamos um trabalho intelectual muito forte, a ver quem mijava mais longe, quem cuspia mais longe, coisas assim interessantes. Sim. E de repente estava eu lá a conversar e a minha mãe estava a falar, só eu, seu filho, coitado, está lá para escrever aquelas coisas, tirou o curso em vez de estar a dar aulas, e o seu Oscar, o Oscar, está também lá nos teatros, coitado. E o Pedro, que era o meu irmão mais novo, e o Pedro, esse está muito bem, está a trabalhar nos Correios. Isso é um bocado da imagem. E ainda há pouco tempo estive com o Abel Neves, estivemos a recordar um bocado isso. Isto a propósito do tabaco. A propósito de como é que os teus pais tinham lidado com essa transição, e tu de dizeres que o teu pai nunca terá chegado a saber exatamente que não ia concordar muito que tu fazias isto. Apesar de ter sido ele chegar a... O impulsionador para tu... Não, fez teatro amador. E era um bocadinho... O meu pai tinha 1,98 m. E era alto, isto em Trás-os-Montes, quando a média do português era 1,50 m e tal, 1,60 m. E com 1,65 m já era um bocado um matulão. 1,98 m, teu pai? Sim. E era o chefe dos Correios de Monte Alegre. E havia pessoas daquelas aldeias que ouviam dizer que havia um senhor de cor, que o meu pai era mestiço, que era uma coisa que também não existia muito lá por Trás-os-Montes, que tinha quase 2 metros, e havia pessoas, quando iam a Monte Alegre, às feiras ou às compras, iam lá aos Correios, e o meu pai tinha uma paciência que era para tirar uma fotografia com ele. E obrigavam sempre o meu pai a ficar assim em pé. Grande posa, para mostrar mesmo que era grande. Com o braço direito, e eles lá por baixo, todos contentes, todos gordinhos. Para mostrar que era grande? Sim. Isso é muito giro. Olha, há uma história que eu quero que te contes, porque de toda a malta que eu conheço de teatro, televisão, eu não conheço ninguém que tenha tantas histórias como tu. E eu acho, há uma coisa que eu digo aqui, tenho que dizer, a melhor personagem que eu te vi fazer é tu a fazeres Manuela Ferreira Leite, que era a Manuela Azedo Leite. Para mim, tu eras melhor que o original. A réplica era... Não depilava, nunca depilei. Não interessa, para mim a réplica era a Manuela, não eras tu. Tu quando entravas com aquele fatinho de Tirilene, com aquele blazerzinho, com uma peruca igual ao penteado, tu eras muito melhor que o original. Eu chorava a rir a ver aquilo. Genial. Acho que devias fazer isso mais vezes, porque isso é maravilhoso. Está bem que a malta agora também já não sabe quem é Manuela Ferreira Leite. E, portanto, mas e se ela voltasse ao governo, dava-me jeito. Nem se fosse só por isto. Era uma relação win-win. Ela voltava e tu brilhavas novamente a ser a melhor versão, dela. E a propósito dessas coisas, tu tens histórias, tu contas-nos histórias, a maioria da malta da comédia é capaz de estar uma tarde inteira a ouvir-te e a ir às lágrimas. A da Xixolina, como é que é isso? Que é um nome que lá está, outro nome que eu com esta maneira esquisita de falar não posso dizer, Xixolina. Agora, conta-me essa história. Foi assim uma passagem nos programas da manhã, de vez em quando aparecia o nome, aparecia assim gente por lá, e o Manolo Velho, que era o diretor da empresa da comunicação, chega à Xixolina e ele passou-se. Não sei que amanhã não vai haver reunião, porque vamos reconverter a sala de reuniões num camarim, e fizeram uns sofás e uma coisa de... Ela, para a senhora ficar impressionada, uma senhora... E no meio disso tudo, eu chego ao camarim, para vestir, sempre a limpar as ramelas, porque tínhamos que chegar lá às 7 horas para a reunião, 7 horas da manhã, que é um problema para ti, continua a ser um problema para ti hoje. Manhãs não é contigo. É duro. Então, estava eu no camarim com o César Mourão e estávamos a conversar, a ver o que é que se vai fazer no dia. O César Mourão fazia personagens fantásticos lá de manhã. E então estávamos a organizar, a conversar, e o César Mourão
não sei se ainda tem, mas tinha o vício dos jogos online. E ele andava lá numa de futebol, era uma coisa qualquer de futebol, tinha formava uma equipa, etc. E estava entusiasmadíssimo. E nem ligámos nada, sabíamos que a dona Chicholina devia estar por lá. Então, de repente, bate-nos uma senhora, bate-nos à porta. E eu, sim. E ela abre a porta, era a Chicholina. E a senhora a explicar-nos, é que me meteram ali numa sala muito grande. Estou sozinha. Estou sozinha. E ouviu-nos as gargalhadas, nós a conversarmos. E ela disse, pai, ficou connosco. De repente estava ela sentada connosco a conversar. E havia assim uma agitação. Pessoas a correrem. Não sei, aqui não está. E às tantas uma das empregadas, das funcionárias, bate à porta. Pá, e eu que foi, Marta? E ela, andamos à procura da Chicholina, abre a porta. E ela estava lá. E foi assim, estava ali a jogar, estava ali nos jogos da internet, lá com o Oscar e com o César Mourão. E com ela e com os Village People, quando foram lá. Eu fazia um personagem também que era... Pronto, então, olha, é isto, a minha vida é isto. Da Chicholina para os Village People. Foram também... Os Village People, um tinha falecido um ano antes dos Village People. Então, pronto, arranjaram um puto, um gajo mais novo, de 50 e tal anos, substituir. E estavam lá eles já com aquelas roupinhas, o índio, o cânico, não sei o quê. E o César Mourão, naquela altura usava o cabelo comprido. E ficava sempre o cabelo lisíssimo para aquele personagem, que era um personagem que existia aquela coisa que é um bocadinho a passadeira vermelha da altura, que era a Maia. É para os vários personagens, vários cromos do Jet Set, que analisavam o Jet Set, que neste momento agora são programas de moda. Aquelas tertúlias cor-de-rosa. Era a tertúlia cor-de-rosa. E nós tínhamos eu, o César e outro ator, o Fernão, fazíamos a tortura cor-de-rosa. Pegávamos um bocadinho também nas cenas de society e falávamos e desbundávamos naquilo tudo. E então sai o César Mourão, cabelo muito esticado, e fazia um personagem muito dado à humanidade. E eu fazia um personagem que era o Carlinhos da Sé, que era um personagem típico daqui do Porto. Também assim, um cromo. E na moral da história, de repente a malta vai a sair e os gajos dos Village People viram aqueles dois personagens. Acharam aquilo maravilhoso. Não, que éramos colegas. E levantaram-se de beijos, andamos a dar beijos a toda a gente e saímos ao palco todos loucos. Acharam que eram colegas. Ou seja, tu não só partilhas camarim, não, dás abrigo à sua dona Chicholina. Mas não partilhei com os Village People. Não, só dás abrigo à sua dona Chicholina e praticamente és convidado a fazer parte dos Village People. Não, que eu sempre tive, aliás, a cantar, eu sou assim uma coisa, um caso de polícia. Um caso de polícia? Houve uma altura trabalhava com a Cristina Oliveira e o José Raposo, e eles quase que puseram uma providência cautelar em que eu não podia cantar em melhor. Conhece o Zé Raposo há quantos anos, pá? Conheço, sabe, porque o Zé Raposo foi esse sujeito, que é esse ator, que é o Fernando Gomes, que foi uma pessoa que nunca teve... Foi sempre importante, mas nunca foi o protagonista, e nem muitas vezes... Nunca teve a dimensão convincente com aquilo que ele era. Sim, mas foi ele que despoltou o humor em bares, nos grandes bares de Lisboa, etc. E normalmente os artistas que vinham da revista para fazer espetáculos da revista iam trabalhar para onde? Para cabarés. Cabarés, às vezes bem rascas, na Rua do Bom Jardim, que tinham que dividir o camarim com os ratos e percebejos e não sei o quê. E o Fernando Gomes disse, Zé, mas porquê que vocês não vão para espetáculos assim para bares? Há bares simpáticos no Porto. E deu a recomendação, e então o Zé Raposo, naquela altura, quando foi ao Splash, naquela altura ele estava a fazer um personagem, ele naquela altura tinha cabelo e tudo, na loucura, e umas suíças, e a Cristina,
o cabelo, ela dizia que eu tinha que cortar porque o cabelo ia tapando os olhos. Era muito cabeluda. Então, no meio disso tudo, estão estes dois personagens para falar comigo, com a recomendação do Fernando Gomes, e vem o gerente. Sr. Oscar, estão ali umas pessoas para falar consigo. Eu disse, pá, depois eu falo depois. Sr. Oscar, é melhor ir, já que os gajos têm uma hóspede. E quando reparei, tinha o Zé Raposo a viver em minha casa durante uns meses. E o Zé Raposo, naquela altura, respirar futebol, era um fanático de futebol. E aparece-me ele com uma mala e com 2 sacos enormes de jornais da bola que não teve tempo de ler nos últimos anos e ficou durante a pôr a bola em dia. E fazia equipas, estava sempre a fazer equipa, ou o Fernando Mendes, ou não sei o quê, as equipas de futebol. E, pronto, conheci-o nessa altura, no nascimento do primeiro filho, que é o Miguel, que neste momento é um excelente ator, que já está a começar a ameaçar chegar aos 40 anos, mas que é um excelente ator, tem feito protagonistas, fez um musical neste momento, está a fazer um espetáculo fantástico. Alguma coisa no teatro que tu tivesse gostado muito de ter feito e não se proporcionou? Há coisas que gostaria de ter feito. Por exemplo, podia ter sido uma grande oportunidade, mas tem a ver um bocado com as loucuras dos tempos da noite. Aliás, há uma exposição neste momento sobre os anos 80 no Porto, quando surgiram as grandes bandas, quando surge o Rui Veloso, Trabalhadores de comércio, trabalhadores de comércio, etc. Reencontrei-os há 2 semanas, na inauguração, que eram um bocado as noites do Porto, e que nas noites do Porto apareciam assim, na noite num bar, aparecia de repente o Lou Reed, aparecia o Nick Cave. Era? Sim, lembro do Nick Cave, mesmo a Porto, depois de um espetáculo, vai desaguar ao Meia Cave, na Ribeira. Um bar relativamente pequeno, o que é que se faz? O que é que o Nick Cave, o único sítio onde está seguro é atrás do balcão, para não ser assediado durante toda a noite. Passado um bocadinho estava o Nick Cave a dançar em cima do balcão, a tirar cervejas, e passa uma noite que se calhar já não estaria habituado, não é? A estar com gente que não o estava a chatear. Estavam simplesmente a beber um copo com ele e a divertirem-se. Sai de lá, está a nascer o dia, no Douro, ali mesmo na Praça da Ribeira. Sim. E é um bocadinho como aquela música de Jafé, que o sol bate no Brás, não é? E é um bocado luminoso, não sei se já apanhaste alguma manhã da ressaca. A seguir ao São João, ou durante o São João. Aquela luz a bater. E o Nick Cave sai, fica assim encantado, faz sinal aos seguranças e vai sozinho aproximar-se do rio e fica assim a ver. E de repente um Guna, um gajo da Ribeira, e ele lá, olá, tu és o Nick Cave, eu estou aqui com o Nick Cave, que maluquinho, estou nervosíssimo. Oh, Nick Cave, o que é que está a fazer com o gajo? E o Nick Cave, pá, assim, não... O outro gajo no inglês, assim, um bocadinho arredado, e, estou aqui, estou a ver aqui o nascer de sol, sozinho, já como eu curto sozinho, meu. Grande cena, Oneque, já não me dei Oneque, grande cena, pá, é o que eu curto aqui sozinho, e o gajo, pá, assim, quero ficar relaxado, gosto de ficar relaxado. É tentar insinuar desaparece, não vai chatear outro. E o Santas, o Nick Cave disse, pá, desculpa lá, importas-me deixar sozinho? E o gajo falou, quem és tu, caralho? Eu nem curto as tuas cenas. Ou ver o Lou Reed a jogar matraquilhos na Você não sabia que o da Porto- Boa Vista, Ou seja, o Paco do Luciato Eu a sabia tocar cavaquinho. Eu sabia que há um movimento musical muito forte na década de 80 no Porto, isso eu entendo. Eu não percebia que depois havia este fenómeno da cidade, como ainda não tinha uma escala e uma dimensão que hoje tem do ponto de vista turístico, ser no fundo Porto seguro para os artistas que vinham e que ainda podiam ter alguma vida mais mundana e tradicional, não é? Sim, não iam a correr para o hotel. Nós tivemos um bocado a sorte. Havia um hotel que penso que essa cadeia já não está cá, que é o Meridian, na Avenida da Boa Vista, muito perto de Splash. Era antes, quem desce era antes, não é? E moral da história, perguntava sempre onde é que se pode beber um copo. Aqui próximo, simpático, uma casa de música ao vivo, Splash. Então tínhamos por ali Ivan Lins,
Nara Leão, o Paco de Lucia e tudo o resto. De repente aparecia-nos gente, aparecemos uma vez, estava eu a fazer um espetáculo com uns sketches com o ator Jorge Palpério. Sim. É isto, não, anda, acaba o sketch, bate-nos à porta um sujeito brasileiro, vá, não sei o quê, nunca tinha visto uma cena dessas, não sei o quê, mas como é que eu posso fazer assim uma cena desta, e textos, e não sei o quê, e nós ainda estávamos no camarim a limpar-nos, a refrescar-nos, e disse, pá, ok, a malta, já pá, acabem de assistir, estou ali com a minha mulher, não sei o quê, estou a beber um copo, não sei o quê, e conversar, não sei o quê, e estava a casa muito tranquila, à meia da semana. Então, moral da história, quando chegamos lá, quando regressámos, o outro, o Alper, teve que ir embora, e disse, não estou a bater ao brasileiro, e foi-se embora. E eu fiquei lá, vou falar com os gajos, depois, não sei o quê, e sabia lá quem eram os gajos, estávamos a conversar, e o gajo, começámos assim a planear coisas, e fazer coisas, e vem o gerente com o ar muito sério, Sr. Oscar, pode pedir aqui, por favor, o que é que se passa? E eu lá vou, alguma coisa qualquer, não estava nenhum dos meus sócios. E o gajo, Sr. Oscar, estava ali um senhor a dizer que o senhor está a falar com o João Ligeiro, que era um personagem do Roque Santeiro, que era a novela que estava ali a falar, que era o... E pá, depois o gajo também resolveu cantar, etc. Era um gajo qualquer, fazia o João Ligeiro, que era o irmão do Roque Santeiro. E a Elba Ramalho. E eu, quem? Gente, estão a ver porque é que eu digo que nós estamos dias inteiros a ouvir o Sr. Oscar. Reparem, em 5 minutos tivemos Xixolina, Village People, Nick Cave, Elba Ramalho e João Ligeiro. E perguntam-me a mim, quem é o João Ligeiro? Não sei, mas a RTP de memória está a voltar a dar outra vez o Roque Santeiro. Logo à noite já vou saber. E era um galã da época. Como é que é possível? Tu nunca pensaste pegar nisso, compilar e fazer aí as melhores? Para isso é preciso ter disciplina, não é? Escrever. Achas que é aquela lacunazinha que é dispersas na arte e no pensamento Sim, e na entrega que dás aos personagens e falta até essa estrutura? Falta-me exatamente essa disciplina, não é? Isso é muito interessante. Ainda tenho os toques ao Saramago, ajudei o dentro possível, mas nunca consegui ajudar a mim próprio. Não há, seria uma coisa, poderia ter histórias bem... Não, tu podias, não, tu tens, tu és uma enciclopédia de histórias com pessoas, quer dizer, pá, é intergeracional a coisa, nós continuamos a ter referências vivas muito fortes das pessoas que se cruzaram contigo e principalmente das histórias que tu viveste com elas. Foram cruzamentos, não foi? Que se cruzaram na tua vida em alguns momentos. Preocupa-te o futuro. Neste momento preocupa-me um bocadinho, assim, sempre não tenho o que se passa em volta. Eu fui sempre, talvez, isso foi ótimo ter andado pela engenharia e ter aprendido a respeitar a ciência. E vejo que realmente começa cada vez a ser repudiada e acusada. E de ser o fruto do mal de todos os mundos. É evidente que a internet, as redes sociais, o ponto de partida podia ter sido interessante, não é? Sim, só que depois nós criamos coisas incríveis e também somos os primeiros a dar cabo delas e a usá-las da forma que não deveríamos. Isso concordo plenamente. Sim, digamos que um dos problemas da inteligência artificial é a estupidez natural, que juntos dá-se um mix. De repente uma pessoa, a inteligência artificial para a medicina, para a construção, é uma coisa fantástica. E como é que o pessoal pega? Para quê? Vou assim imitar a voz de não sei quê, e meter o personagem e criar umas histórias malucas e é tudo para a graçola. E fica um bocadinho reduzido à graçola de fazer uns TikToks. E aos perigos de depois utilizar isso para coisas Já que... nem estou a falar. E daí é? começa a ser o pânico, começamos a ter muitos apagões. Hoje houve um em França, já houve outro durante o festival, Portugal, Espanha, começam a haver muitos apagões e uma pessoa sabe que neste momento a Europa está já em guerra, por enquanto ainda é cibernética. Mas neste momento... Mas já estamos, sim. Sim, mas já anda por aí. Isto é uma forma de guerra. Portanto, Sim, e mais terrível ainda, não é? Vimos
tivemos há pouco tempo um apagão e vimos o que é que aconteceu. Sim. De repente ficamos todos baratas, sem informação, sem nada, andamos por ali perdidos. Agora, se esse apagão demora uma semana, se deixa de haver fornecimento de água porque avariaram alguém lá longe, mexeu nos cablinhos para o abastecimento de água desaparece, a luz, etc. E Sabe, é esse medo do futuro, é um bocadinho que... E nós continuamos a não reagir. A Europa continua a reunir e neste momento a Europa é realmente o último reduto. último reduto da civilização, começa a sê-lo, porque vai-se perdendo. Quando uma das universidades que cria mais cérebros é punida. Pela sua diversidade, precisamente, não é? Exatamente. E pelos genes que vão saindo lá, são esses que fazem o mundo correr. Não são só os artistas. Sim, Também claro, um mito, claro, nós claro, artistas claro. é que criamos o mundo. Não. Mas começa a própria tecnologia começa a ser posta em causa, as vacinas postas em causa, a vacina do sarampo que era um dado adquirido, para muitos começa a ser uma ameaça, porque aí vem mais o Bill Gates com outro chip para nos enfiar pelas nádegas abaixo. Não, daí eu estou sempre a dizer que o único vírus que não conseguimos combater é o da estupidez humana. Portanto, eu estou muito alinhado com isso que estás a dizer. Porque é que o que é que está a faltar ao norte do país para nós termos, com a mesma escala, a mesma dimensão e a mesma qualidade e dignidade, uma casa do artista a sério? Confesso, É uma questão de vontade política, a malta aqui fala muito, mas não se une, é o quê? não é vontade política, é um erro de partida. A Casa do Artista em Lisboa foi feita por pessoas extremamente humanas, como era o Raul Solnado. Tive a oportunidade de o conhecer mais proximamente. E o Raul Solnado, o Armando Cortês e outro, estou a tentar lembrar-me do nome, que me está um bocado mais distante de teatro, mas estava ligado também às artes, mas não era ator, portanto, daí o nome, perdi-o. Serem pessoas extremamente humanas e perceberem que músicos, técnicos, atores, costureiras, etc., sempre pensaram, quando eram novos, que eram eternos. E quando chegaram no final, é uma profissão cheia de escolhas, não é? E quando chegam à idade da reforma, descobrem que não eram eternos e que nunca fizeram descontos. Portanto, uma casa do artista fica caríssimo, porque qualquer pessoa que tenha acesso, por exemplo, à Casa do Artista em Lisboa, que já existe, tem não só um quarto, uma cama e uma alimentação, tem a costureira. Tem cuidado. Sim, tem todos os cuidados e também tem incentivos para não ficarem ali sentados. Neste momento, eu tive um almoço há relativamente pouco tempo e vejo a Simone Oliveira neste momento está na Casa do Artista. Mas ainda autónoma e perfeitamente a funcionar. Aquela mulher é um furacão. Sim. Que neste momento já integra a direção da Casa do Artista. e ver essas pessoas ativas. E aqui no Porto começou mal porque partimos por cima da Casa dos Artistas. O que é o artista? É aquele gajo que sobe ao palco. E esqueceram-se um bocadinho do técnico, da senhora dos camarins, que nos ajuda a vestir. E esqueceram-se desse resto. Deixou de ser um bocadinho uma coisa de somos todos iguais. E lá são todos iguais. E é engraçado ver o técnico, já com 80 e não sei quantos anos, mas continua cheio de couro, cheio de tatuagens, rabo de cavalo e continua exatamente umas botifarras enormes, que é o característico técnico do teatro, não é? Lá, ao lado da vedeta, a conversar com a vedeta, ou a vedeta assim já... E que tem uma componente, repara, eu deduzo até que do ponto de vista da relação interpessoal isso é muito importante, porque são pessoas que tiveram
reconhecimento, notoriedade, mundo, e que de repente, fruto da idade em questão e das circunstâncias da vida, perdem alguma autonomia e apagam-se as luzes. Apagam-se as luzes, mas elas ainda estão bem mentalmente, muitas vezes, e até fisicamente bem para a idade em muitos casos. Mas apagam-se as luzes de repente. E esse vazio que se coloca na vida delas, sem o reconhecimento tão presente por parte das pessoas, esse desaparecimento abrupto, numa casa destas é atenuado e a pessoa continua a ter uma dignidade e um acompanhamento que eu acho que é muito bonito e meritório numa vida que, sendo feita de muitos picos e de muitas intensidades, nunca teve gestão de carreira, porque isso só agora é que começa a haver. Mesmo agora, E as pessoas chegam a determinada altura com dificuldades e limitações muito grandes porque não as ensinaram nem lhes permitiram ajudar a criar as condições para que tivessem um fim de vida diferente. E eu acho que há muita gente ligada ao meio e de tudo, efetivamente, de roadies a técnicos, a eletricistas, a mecânicos, do teatro, da música, das diversas artes, não é? Que se tivessem uma casa destas a norte, quando digo pelo norte não é necessariamente no Porto, mas a norte, isso prestaria um serviço muito importante ao país. uma coisa que me chocou um bocadinho quando fui a esse almoço, lá a direção da Casa dos Artistas resolveu reunir um conjunto de atores, vamos estar neste dia com os nossos antigos colegas, né? E chegamos lá e uma coisa que me chocou muito foi encontrar assim nomes das variedades, tipo a Florência, já adiantada no Alzheimer, já não reconhece pessoas, e foi mais abrupto, e outro cantor que não saiu do quarto. Não queria que o vissem. Não, porque está lá, o Oscar do Porto, era o único do Porto que estava lá, o único Oscar, e eu não quero que ele me veja neste estado, porque eu conheci-o há muitos anos, e não quero que ele me veja na minha decadência, já cego, etc. Não digo o nome, porque... Mas é uma pessoa que, sim. E chocou-me um bocadinho essas pessoas. Foi assim, foi mais abrupta a queda, a descida, podemos chamar de descida, mas é uma consequência, não é? De encontrar essas pessoas que estão em Lisboa. Porquê? O agravou porque perderam a segunda, a retaguarda, a família, pelo menos a visita da filha ou do neto, perderam isso. Então muito raramente, as pessoas uma vez por ano lá vão visitar a avó ou a mãe que está na casa do artista em Lisboa, porque é distante e às vezes pode ser caro. Claro. E a casa do artista aqui no Porto, houve o Guilherme, que foi presidente da Câmara de Matosinhos, que cedeu um terreno, mas aqui falta-nos um bocadinho aquele gatilho, falta-nos um Rodolfo Valnódio e o Armando Cortês a disparar as coisas. Somos todos, digamos que vamos fazer uma direção para ser diretor de alguma coisa, e é um cargo de prestígio, mas não há a dinâmica de criar, de avançar com o projeto e de alguém se dirigir, sei lá, à Sonaia, Sol Verde, às câmaras em redor, que facilmente poderiam ter um contributo se sentissem que havia estrutura e organização por trás. Exatamente. Porque muitas delas também, na volta, não estão a contribuir porque dizem, mas vamos contribuir para quem? Quem é que está na frente daquilo? Não havendo uma coisa coesa e organizada, também não faz sentido estarem a investir, eu isso compreendo. Sim, pronto. Os próprios, não há um comediante, se a coisa avançar, eu penso que a coisa está assim um bocadinho, irá disparar nas próximas semanas outra forma de organização, inclusive outras salas, nós não temos muitas salas de teatro, pelo menos seria. Sim. Temos o Estado da Bandeira que alberga tudo, não é? É verdade. Poderão surgir mais 2 espaços interessantes, brevemente. Isso já projeto que não conta com o Estado, de pessoas que querem avançar com isso.
poderá mudar um bocadinho esse panorama e o Porto perdeu um bocadinho aquela onda de vamos fazer coisas para startups de teatro. Eu já tinha dito, nós uma ou duas vezes por ano fazemos os nossos almoços de comediantes e eu já tinha dito que me saísse o Euromilhões, criava imediata e automaticamente uma casa dessas e o auditório tinha o teu nome. Ponto. Portanto, há muito pouco tempo apareceu o bispo, o América Guiar, não sei. Sim, Sim. Que de repente, num artigo, resolveu mandar a boca. Isto sobre a casa no Norte. E ele, por que não? Bom, digamos, o núcleo artístico não é assim tão grande no Porto. E ele, por que não unir a casa do artista e do desportista? E pegar na Rosa Mota, nos vários nomes do... então não sei se é uma boa ideia, porque juntar- imagina que lhe apetece fugir. A malta com 50 anos a menos continua a não conseguir acompanhá-la, percebes? Com Uber, um gajo consegue... Um Uber passar, já apanha. dá piscas, sai daí ao Rosa. Olha, nós estamos no final e eu tenho que te dizer aqui duas coisas. Primeiro, eu vou-te chatear muito a cabeça, porque eu gostava mesmo muito que arranjasses forma de ter aí estrutura junto de ti e organização e lançasses mesmo um livro com as tuas histórias pelo mundo das artes, do teatro, da televisão e de tudo o que fizeste coisas incríveis, já fizeste cenografia, direção de atores, tu fazes muita coisa dentro disto. Não consigo fazer o pino de braço. O pino de braço já não dá, também já o caixão já não é como os outros. Tentei não é? durante a minha vida. Já não é como outro que faleceu no autocarro com os braços para cima. Portanto, eu tenho um privilégio imenso de me considerar teu amigo, de te ter conhecido e de ter privado tanto contigo. É um orgulho gigante. Privado, tenta ser calmo. Falas de como amigo. Vivo como amigo só. Eu não sabia a história dos Village People, portanto não estava aí. Começas a duvidar. Este Bitites é isto mesmo, gente. É conversas com pessoas que valem ouro. É um privilégio, um orgulho muito grande, meu amigo. Onde é que se recebe? Muito obrigado. Onde é que se recebe? Um abraço, até à próxima. Que é grande, acho que é grande. Maravilha. Do caraças. Anda para mim. Desculpa não me ter despido. Não, também não dava tempo já. Havia uma corrente. Tá bom.